Olá, pessoal! Bora aprender matemática? Na aula de hoje falaremos sobre permutação. E se por acaso você ainda não for inscrito, aproveite e se inscreve e já ativa o sininho. Toda semana temos novidade aqui no canal. E o que é permutação? Permutação nada mais é do que trocar. E é isso que nós faremos. Nós analisaremos quais são o total de possibilidade de trocas que nós poderemos fazer em cada uma das situações. E para isso precisaremos do quê? Do princípio fundamental da contagem, que nós já vimos em outro vídeo. Esse vídeo está inclusive nesta playlist. Vamos lá. Vamos tentar entender esse conteúdo por meio de exemplos. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 4, 5 e 6? Em outras palavras, quantas permutações podemos fazer com os algarismos 4, 5 e 6? A ideia de problemas como esse é a gente transformar em problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem, PFC. E como é que a gente faz isso mesmo? Vejamos, queremos números de 3 algarismos. Então, nós teremos que fazer 3 escolhas. No primeiro algarismo, quantas possibilidades nós temos? Temos 3. Por que 3? Porque temos 3 algarismos para escolher. O 4, o 5 e o 6. Então, no primeiro eu tenho 3 possibilidades. E para o segundo algarismo, eu tenho quantas possibilidades? Como foi dito que os algarismos são distintos, então, se temos 3 e um deles já foi usado aqui no primeiro algarismo, só resta 2 possibilidades. E por último, só vai ter uma possibilidade, porque são 3 algarismos e 2 já foram usados. E foi dito na questão que são números distintos. Então, só resta uma possibilidade. O que nos diz mesmo o princípio fundamental da contagem? Se para cada etapa eu tenho uma quantidade x, y e z, o total de possibilidades vai ser esse produto. Então, será 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, a resposta é 6. Espero que tenha entendido, mas se não entendeu, temos mais um exemplo. Quantos são os anagramas da sigla IFRN? Anagrama nada mais é do que você reordenar essas letras para formar uma nova palavra. Essa palavra não necessariamente precisa estar no dicionário. Vejamos, são 4 letras. Então, os anagramas serão formados por 4 letras. Para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades. Eu posso escolher o I, o F, o R ou o N. E para a segunda letra, eu tenho quantas possibilidades? Como eu já escolhi uma letra aqui para ocupar a primeira posição, só me resta 3. Por exemplo, se eu tivesse escolhido o N, só restaria o I, o F ou o R. Então, são 3 possibilidades. E para a terceira letra? Para a terceira letra, como eu já escolhi 2, só resta 2 possibilidades. E por fim, para a última, só vai restar uma possibilidade. Pelo princípio fundamental da contagem, é só fazer o produto dessas possibilidades, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que o resultado dá 24. Temos mais um outro exemplo. André, Bárbara, Carla e Daniel são alunos de uma mesma turma de terceiro ano do IFRN Campo João Câmara. Eles fazem um rodízio a cada dia de aula nos 4 primeiros lugares de cada fileira, como está aqui indicado. Quantos dias serão necessários para eles esgotarem todas as possibilidades? Digamos que aqui seja André, Bárbara, Carla e Daniel. No outro dia, eles vão montar uma nova configuração. Uma outra configuração poderia ser Carla, Daniel, Bárbara e André. E no total, são quantas possibilidades? Vamos fazer isso utilizando o quê? O princípio fundamental da contagem. Temos 4 escolhas para fazer. Por exemplo, quem vai ocupar esse primeiro lugar? Pode ser qualquer um dos 4. André, Bárbara, Carla ou Daniel. Então, temos 4 possibilidades. E para o segundo lugar, eu tenho quantas possibilidades? Se eu já escolhi uma pessoa e eram 4 pessoas e uma já foi escolhida, então me resta 3 pessoas possíveis para ocupar esse lugar. E para o terceiro lugar, só resta 2 pessoas para ser escolhidas. Então, temos 2 possibilidades. E por fim, só temos uma possibilidade. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, e por que isso? Pelo princípio fundamental da contagem.
O resultado também dá 24. Observe também que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que 4 fatorial. Então, a quantidade de permutação que nós temos é, na verdade, o fatorial daquele número. E, de maneira geral, se tivermos n elementos distintos, o número de permutações possíveis desses n elementos, geralmente denotado por P com índice n, nada mais é do que o fatorial de n. Isso é decorrente do princípio fundamental da contagem, como tínhamos visto no exemplo anterior. Se tivermos, por exemplo, 7 elementos distintos, então o número de permutações desses 7 elementos, denotado por P, 7, nada mais é do que 7 fatorial. E isso você já sabe por quê? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, mas por que isso? Se você está querendo calcular permutações de 7 elementos, então você tem 7 escolhas a fazer. Na primeira escolha, você pode escolher qualquer um deles, pode escolher os 7. Já na segunda, não. Como você já fez uma escolha aqui, o número de opções diminui para 6. Assim como você já fez 2 escolhas aqui, na terceira não pode escolher nem o primeiro nem o segundo. Então, o número é 5 e assim por diante, até chegar em 1. E pelo princípio fundamental da contagem, para saber o número total de possibilidades, é só fazer o produto do número de possibilidades em cada uma das etapas, que nesse caso é 7. E esse produto, como nós vimos, é quem? 7 fatorial. Vamos a um outro exemplo. Uma família composta por 5 pessoas deseja tirar uma foto de recordação de uma viagem na qual todos apareçam lado a lado. De quantas formas distintas os membros da família podem se distribuir? É um probleminha simples de análise combinatória que envolve permutação. De quantos modos eles podem aparecer nessa foto? Como são 5 elementos, nada mais é do que o P de 5, que é 5 fatorial. Se você quiser saber o valor, é só você calcular 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Espero que tenha entendido e se gostaram do vídeo, deixe o like. Em breve nos veremos com um novo conteúdo.